Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto os meus irmãos encontram o segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 6. Enquanto os irmãos vão encontrando, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de hoje estar aqui, participando pessoalmente da vigília O Bom Samaritano. Este trabalho, conhecido em todo o nosso Brasil, em tantas partes do mundo, acompanhado por tantas pessoas, um trabalho muito respeitado, amado, e o sonho das pessoas que assistem é de um dia estarem aqui, participando pessoalmente. Hoje Deus está me dando o privilégio de estar ladeando o pastor Moisés Martins. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Pastor Moisés, irmãos, é uma pessoa amada e respeitada em toda a nossa nação. Eu nunca vi, nessas minhas andanças, eu nunca vi uma só pessoa falar mal da sua pessoa, pastor Moisés. Nunca. O caráter, a família, a dedicação ao ministério, a humildade do pastor é reconhecida, apesar de Deus ter o colocado em lugares altos, em lugares importantes. O pastor Moisés é uma referência para nós. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jackson. Obrigado, pastor, pela recepção, pelo cuidado hoje durante o dia. As cantoras, os irmãos que já louvaram, os pastores que estão presentes. Que Deus abençoe todos vocês. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, e versículo de número 9. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim? Você pode repetir bem forte comigo? E Davi teve medo do Senhor naquele dia. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, eu gostaria de, nesta noite, falar um pouco sobre a presença de Deus e os princípios estabelecidos por Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é conhecido como Criador, porque todas as coisas foram feitas por Ele e nada do que se foi feito sem Ele se fez. Foi Ele que fez tudo. E Deus é detalhista no que faz. Os irmãos percebem que na criação, toda vez depois de criar, a Bíblia diz que Deus observava o que Ele criava e dizia que era bom. Quando nós vamos ver o capítulo 6 do Gênesis, e Deus está querendo destruir a terra com o dilúvio, Deus resolve preservar a família de Noé, e quando Deus fala para Noé construir uma arca, é Deus que dá o modelo da arca. É Deus que dá a medida da arca. É Deus que dá a madeira que a arca vai ser feita. O modelo do barco, o modelo da arca, não foi Noé que desenhou. Foi Deus. Quando você vai no tabernáculo, dezenas, centenas de utensílios do tabernáculo, todos, Deus deu o modelo. Deus deu a cor. Então, Deus é um Deus que Ele cria e no seu princípio Ele estabelece para aquele modelo não ser feito por nós. Por isso que a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito. Mas o homem buscou muitas invenções. E falando da Arca da Aliança, todos os irmãos conhecem, só vou lembrar vocês, era o utensílio mais sagrado do tabernáculo. Ela ficava no lugar santíssimo, havia um véu na porta, e essa arca, quando Deus falou para Moisés que ela deveria ser construída, Deus falou para Moisés a madeira, Deus falou para Moisés a medida,
E Deus disse para Moisés que essa arca tinha que ser revestida de ouro por dentro e por fora. E dentro desta arca estava a vara de Arão que floresceu, um vaso com o maná que descia no deserto e as tábuas da lei. A tampa da arca, que se chamava propiciatório, tinha 2 querubins em cima, onde as suas asas se encontravam, e ali a glória de Deus descia, e dali Deus falava com o sumo sacerdócio. Mas o mais interessante de tudo isso, pastor Moisés Martins, é a lateral da arca. A mensagem que eu vou pregar está na lateral da arca. Na lateral da arca, Deus manda fazer 2 argolas. 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro, e dentro dessa argola se passava um varão, uma vara coberta de ouro. E Deus determina a Moisés e também a família de Arão que a arca teria que ser carregada pelos levitas descendentes da casa de Arão e que teria que ser carregada no ombro. Então os sacerdotes pegavam aquela vara, atravessavam nas argolas e colocavam a arca no ombro. E Deus, você lê lá no começo, Deus faz uma proibição. A arca não poderia ser levada de outra forma. Ela só poderia ser levada no ombro. Como que a arca tinha que ser levada? No ombro. Essa arca, a arca da aliança, a arca do concerto, a arca de Deus, que é a mesma arca, ela era considerada pelo povo de Israel a própria presença de Deus no meio deles. Você vai ver a presença dessa arca na travessia do Jordão. O povo estava tão despreparado para estar perto de Deus que Deus mandou eles ficar 900 metros da arca. E Deus disse assim, olha, Josué, diga para o povo santificar, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio deles, e ele precisa santificar hoje, porque amanhã, quando a arca parar no pé do Jordão, eles vão ter que passar perto da arca. Foi o momento que eles deixaram de estar os 900 metros para passar perto da arca. E você vai ver essa arca em tantos outros acontecimentos, até chegar no 2º livro de Samuel, onde a capital espiritual não era Jerusalém, era Siló, e essa arca estava com a família de Eli. E houve uma batalha dos filisteus com o povo de Israel, e os 2 filhos de Eli, que infelizmente eram desviados, eram profanos, e eram maus aos olhos de Deus, a Bíblia diz que quando eles estão perdendo a batalha para os filisteus, porque os filisteus prevaleciam contra eles, os filisteus eram mais fortes do que eles, a Bíblia diz que eles voltam correndo para Siló e buscam a arca de Deus na intenção de afugentar os filisteus. Esse é o problema de muita gente, buscar Deus depois que a guerra está sendo perdida. Você hoje está se abastecendo para a guerra que ainda vão vir. É interessante esse negócio de não ficar buscando Deus depois. Deus não é para depois, Deus é para hoje. Deus é para agora. Deus não é um amuleto de sorte. Não. Eles pegaram, pastor Moisés Martins, levaram uma arca para o vale. Quando chegou no vale, os filisteus prevaleceram e tomaram a arca de Deus. Tomaram. O utensílio mais santo de Israel foi tomado pelos filisteus e levado de Ebenezer até Asdod, a capital da Filistia. Quando eles chegam com a arca de Deus em Asdod, eles levam a arca de Deus para onde? Para dentro da casa de Dagon, o deus dos filisteus. Porque era comum naquela época pegar o deus vencido, ou símbolo do deus vencido, e colocar dentro da casa do deus vencedor. Israel havia perdido a guerra, a arca havia sido levada. Quando eles colocam a arca dentro da casa de Dagon, o primeiro culto a Dagon era matutino. Os sacerdotes de Dagon vieram para o primeiro culto da manhã. E quando eles chegaram e entraram na casa de Dagon, Dagon estava caído com o rosto no chão. E a arca de Deus em pé, no mesmo lugar. Eles imaginaram, deve ter passado um vento aqui, aconteceu alguma coisa, tremeu, a arca caiu, pegaram o Deus deles e colocaram de pé. No outro dia de manhã, quando eles entram na casa de Dagon, Dagon está com a cabeça cortada, as pernas cortadas, os braços cortados e só o tronco caído no chão. Porque onde a arca entra, Dagon tem que cair. Eu quero que você levanta comigo as 2 mãos aos céus. Porque se Israel está perdendo, Deus ainda é Deus. Segura a mão levantada que eu vou te explicar. Deus estava mandando uma mensagem para Israel. Deus estava dizendo, quem está perdendo a guerra é vocês. Eu continuo sendo Deus e não divido a minha glória com ninguém. E onde essa presença entra, os demônios caem, os demônios fogem, os espíritos batem retirada, porque a arca de Deus não divide espaço com Dagon. A arca de pé, Dagon caído.
Mas vou chegar lá, paciência. O que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Pegaram a arca de Deus. Não dá para ficar com essa arca em Asdod. Vamos fazer o seguinte? Vamos mandar essa arca para a cidade de Golias. Vamos mandar essa arca para Gate. Pegaram a arca de Deus, porque Deus enviou enfermidade sobre eles, sobre os moradores de Asdod, e eles pegam a arca e dizem assim, Deus, nós estamos recebendo um castigo, vamos mandar para Gate. Quando chega em Gate, Deus manda enfermidade sobre os moradores de Gate. Eles se desesperam e manda a arca para uma cidade chamada Ecrom. Quando a arca chega em Ecrom, ela já tinha corrido toda a terra dos filisteus. Aí os anciãos de Ecrom fizeram uma reunião, dizendo, olha, se Israel tem um Deus e isso aqui pertence a ele está querendo de volta. A presença do Deus de Israel não está feliz aqui. Nós precisamos mandar essa arca de volta. Pastor, por que a arca de Deus passou em 3 cidades dos filisteus e Deus mandou enfermidade sobre eles e não ficou lá? Eu vou falar uma coisa aqui que vai contrariar os ecumênicos, que vai contrariar as pessoas que dizem que Deus está em todo lugar, que Deus está em todas as religiões, que Deus está em todas as igrejas, que onde tem uma pessoa de bom coração, não funciona assim. Deus não habita no meio de filisteus. A arca de Deus não se sente bem no meio de terra de filisteu, não sente. Deus diz, aqui eu não fico. Eu quero voltar para o meio do meu povo. Aí os moradores de Ecrom disseram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos mandar essa arca de volta, só que nós vamos fazer um teste. Nós vamos pegar 2 vacas que acabaram de criar, porque a vaca não deixa o bezerro por nada. E nós vamos pegar essas vacas e vamos colocar num carro que nós vamos construir. Aí nós colocamos a arca dentro do carro que construímos, colocamos alguns presentes para o Deus de Israel e a gente solta as vacas. Se as vacas for na direção do bezerro, a gente não sabe o que faz. Mas se a arca for na direção de Israel, aí é porque o Deus de Israel está querendo, o Deus do povo de Israel está querendo essa arca de volta. Quando eles colocam a arca dentro do carro que eles fizeram, as vacas abandonam os bezerros. Agora, segura aí, deixa eu te perguntar. Vaca tem GPS? Waze? Vaca tem bússola? Vaca sabe para onde é o norte, para onde é o sul? As vacas eram dos filisteus ou era de Israel? Então era para elas ficar lá. Mas quando colocou a arca em cima do carro, a Bíblia diz que elas começaram a mugir. E elas mugiam e caminhavam na direção exata de Israel. Não, levanta suas mãos que eu vou explicar. Presença de Deus não erra endereço. Não, vou falar de novo. A presença de Deus não erra endereço. Nessa madrugada, a presença de Deus não está rodando Florianópolis procurando um sinal. Não, nessa madrugada Deus está aqui, porque Ele sabia para onde vinha. Ele está no nosso meio. E as vacas vão levando a arca na direção de Israel. E a Bíblia diz que elas não vão caladas. Eu vou colocar uma vírgula aqui, porque eu vou chegar lá. A Bíblia diz que as vacas mugiram desde a hora que saiu da terra dos filisteus até chegar em Israel. Agora eu vou te fazer uma pergunta só para você não dormir na madrugada. Se até as vacas, quando levam a arca, mugem, você, irmão, tem glória não? Não tem aleluia? Carrega a arca calado? Carrega a arca sem falar em mistério? Carrega a arca e não dá glória a Deus? Que negócio é esse de carregar a arca calado? Pega a mão do irmão que está do teu lado e diga assim, quem leva a arca não se cala. Vamos lá, nós vamos chegar. As vacas estão levando a arca para Israel. Chegaram na fronteira, no limite. Numa cidade chamada Bet-Semes. Qual é o nome da cidade? Os moradores de Bet-Semes fizeram uma festa tão grande que a Bíblia diz que as suas vozes se ouviam de longe. E eles davam um pulo desta altura dizendo, a arca voltou, a arca voltou, a arca voltou. Deus está no nosso meio de novo. A presença de Deus voltou para nós. E a notícia se espalhou pela cidade. E os moradores de Bet-Semes ficaram entusiasmados. E os moradores de Bet-Semes ficaram felizes porque a arca tinha voltado. Aí sabe o que eles fizeram? Abriram a tampa da arca. E quando eles abriram a tampa da arca, morreu 50.070 homens.
Aí eles fecharam a tampa da arca e disseram, vamos fazer uma reunião. Agora a reunião já não é mais na terra dos filisteus. A reunião é dos crentes. Quem está fazendo a reunião agora não é os filisteus. Quem está fazendo a reunião agora é os crentes de Israel. A congregação de Bet-Semes se reúne, pastor Moisés Martins. E os irmãos da igreja de Bet-Semes se reúnem, estou conjecturando para os irmãos entender. E chegaram a uma conclusão. Não tem como ficar com Deus aqui. Porque não tem como servir um Deus tão santo. Quem vai ficar diante de um Deus tão santo? Deus é muito duro. Deus é tão santo que a gente foi tocar na arca sem pedir permissão e morreu gente. A gente está fazendo um culto de ação de graça porque ele voltou. E aí a gente abre a tampa da arca e morre gente. Pastor, quem são os crentes de Bet-Semes? É aqueles que se alegram quando diz que Deus está no lugar, mas ao mesmo tempo se entristecem em saber que ele é um Deus duro. Que ele é um Deus que cobra, que ele é um Deus que não aceita pôr a mão onde ele não permitiu, ele não aceita falar o que ele não mandou, ele não aceita inventar, não, eu quero que você levante as mãos para entender isso, levanta bem alto as suas mãos, o mesmo Deus da misericórdia, sabe quem podia tocar na arca? Só os sacerdotes descendentes da casa de Arão. Sabe por que tem muita gente morrendo? Porque está colocando a mão onde não devia, está falando o que não devia, está tocando onde não devia, está entrando onde não devia. Olha, quando eles tocaram na arca, que eles morreram, eles disseram, Deus é muito santo. O que eles disseram? É porque as pessoas querem servir um Deus, mas não quer um Deus que cobra nada. Não quer um Deus, não. O Deus que Bet-Semes quer servir é o Deus que volta com a sua presença, mas aceita tocar em tudo, fazer tudo, e aí Deus não aceitou. Aí sabe o que Bet-Semes fez? Mandou a arca embora. Se não dá para servir um Deus tão santo, a gente não vai ficar com a arca aqui. Nós vamos mandar essa arca para Kiriat Jearim. Vou chegar lá, paciência. Aí eles mandam a arca para Kiriat Jearim. Lá em Kiriat Jearim, essa arca fica 20 anos. Quantos anos? Passa a gestão de Saul, entra a gestão de Davi, e quando Davi assume, pastor Moisés Martins, o reino de Israel, Davi diz assim, eu não vou comandar um país sem a arca estando aqui. Eu não vou ousar presidir uma nação sem ter a presença de Deus comigo. Onde está a arca? Está em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Os filhos dele estão cuidando da arca. Davi disse assim, então nós vamos marcar um culto e vamos buscar essa arca. Davi marca um culto, 30 mil crentes no culto. Tenha paciência, eu chego lá. Quantos mil crentes no culto? Cantores, porteiros, instrumentistas, 30 mil pessoas. Eu vou chegar num ponto agora que você precisa ouvir. 30 mil pessoas no culto, cantando, louvando a Deus. A Bíblia diz que eles louvavam e a terra tremia. E a Bíblia diz que 2 sacerdotes, um chamado Aiô e o outro chamado Uzá, fizeram para a arca um carro novo. O que Aiô e Uzá fizeram para a arca? Não, grita, até o teu irmão acordar. O que Aiô e Uzá fizeram para a arca? Não é para gritar. O que Aiô e Uzá fizeram para a arca? Então vou voltar lá atrás para te lembrar que Deus mandou por 2 argolas. E Deus disse assim, eu não aceito carregar a arca de outro jeito. A arca tem que ir no ombro do crente. Onde a arca tem que ir? Aí o Aiô e o Uzá faz o que para a arca? Vou te explicar melhor. Se você tiver paciência, você vai ver que eu vou chegar lá. Vai terminar assim não, fique em paz, mas você tem que me ouvir. Pastor, Aiô e Uzá representa quem? Aiô e Uzá representa um grupo de gente que está criando um modelo novo de culto. Um modelo novo de pregação. O Aiô e Uzá agora está criando uma própria liturgia. O Aiô e Uzá está achando que as mensagens estão ultrapassadas, que os louvores são velhos, que os pastores estão passados. Aiô e Uzá está olhando dizendo assim, esse negócio de argola, de carregar no ombro, isso é para a época de Moisés. Isso é coisa para velho. Isso é coisa para crente quadrado. Isso é coisa para crente careta. Isso é crente, não, a gente não, nós somos a geração de Aiô e Uzá. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um carro novo. A gente vai fazer uma igreja com a cara da gente.
A gente vai ter um culto que vai ter música que não tem em lugar nenhum. A gente vai ter um culto tão diferente que vai aparecer até gente nova na igreja. Até Deus vai gostar. Porque esse negócio, pastor Jorge, esse negócio de carregar no ombro, isso é muito antigo, isso é muito arcaico. Só que eu tenho que dizer uma coisa para você. Tem coisa que Deus deixa mudar com o tempo. Tem coisa que Deus deixa mudar com a cultura. Mas tem coisa que Deus estabeleceu e diz, é desse jeito aqui para sempre. Se mudar o modelo que eu criei, vai dar errado. Aí o Aiô-Iuzá, vou chegar lá. Aí o Aiô-Iuzá faz um carro novo e coloca a arca em cima. Deus mandou carregar no ombro. E eles colocaram a arca onde? No carro. Porque parece, irmão, a impressão que eu estou tendo é que os crentes estão começando a entender que as coisas de Deus são velhas. Os métodos de Deus são ultrapassados. Parece que os crentes começaram a pensar que os cultos ficaram sem graça. Os irmãos lembram do povo de Israel no deserto? Deus falou assim, eu preciso dar para esse povo uma comida que seja boa para a pele, para o estômago, para o osso, para a mente, para o emocional. E Deus criou uma comida, pastor Davi. Deus criou um alimento chamado maná. Qual é o nome do maná? Qual é o nome da comida? Só que o maná comia segunda e terça. E quarta, quinta, sexta, sábado. Ih, vai ficar melhor. Vamos lá de novo. Maná. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando foi um dia, o povo chegou para Moisés e disse assim, Moisés, não está dando não. Deus não muda o cardápio. Todo dia maná, Moisés disse assim, mas é bom para a pele. É bom para o estômago. Deixa vocês fortes. Pode ver, ninguém morre doente aqui no deserto. Todo mundo tem saúde, é bom para o cabelo, é bom para tudo. Essa comida é perfeita. Não, mas a gente não quer mais. A gente quer comer uma comida diferente. O que vocês querem comer? Queremos carne. Queremos o quê? Olha para o teu irmão de cabelo assim, quem enjoa de maná é porque está querendo carne. Quando você vê um crente começar a reclamar, mas todo culto é isso, pastor? Louvor, palavra, oração. Todo culto é isso, um pastor pregando, alguém cantando. Todo culto. Não, pastor, a gente tem que mudar os cultos. A gente tem que mudar os cultos, porque todo culto é isso. A gente vem domingo, cantor, pregador, oração, bênção apostólica. Quando você vê alguém enjoando de maná, quando você vê um crente abusado de igreja dizendo assim, pastor, não aguento mais essa rotina. Todo culto hino da harpa, não sei, fulano canta, depois o fulano prega, mas você está querendo o quê? Culto é isso mesmo. Mãe. Culto é isso. Está enjoado de Bíblia? Está enjoado de ouvir louvor? É por isso que tem lugar que virou baderna. É por isso que tem lugar que virou pista de dança. É por isso que tem lugar que virou pista de moda. É por isso que eu passei em frente a uma igreja em Goiânia esse dia, estava escrito lá, culto open bar. Só as novinhas. Aí tem funk, aí tem samba, aí tem pornografia. Aí você chega dentro da igreja e não consegue ver ninguém, só tem fumaça. Aí sabe, não, vou falar, pode fechar a cara. Se você fechar a cara, eu prego mais. Não, se você não gostar, é que eu prego mesmo. É porque você está querendo carne. Eu não vou dar carne, eu vou dar maná. Não adianta querer. Não, labiofaia, sério. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Não, eu vou falar. Segura a mão levantada porque eu vou falar. Hoje eu trouxe a corda e mais 2 metros. Levanta a mão, levanta que eu vou falar. Pastor, esses pregadores estão ultrapassados. Esses cantores estão ultrapassados. Aí sabe o que a gente faz? Começa a ouvir porcaria. Aí a gente tira o profeta do altar e coloca um palestrante para ficar conversando fiado. Aí sabe o que a gente faz? A gente tira o profeta do altar e coloca alguém falando autoajuda, palavra que não resolve nada. Aí a gente tira o louvor sacro do altar e coloca música mundana para os crentes dançar na igreja. Aí a gente tira a mensagem da Bíblia do altar e coloca a gente para falar asneira, contar história no altar. Mas Deus não vai dar carne para Israel. Deus vai dar maná, porque maná é bom para a alma.
Levanta a mão só quem ainda ama o maná, só quem ainda come maná do céu. Levanta a tua mão e por um minuto dê glórias ao nome de Jesus, porque tem gente enjoado daquilo que Deus criou. Vou falar. Se alguém se revoltar, se assistir depois, me ligar, encher minha paciência, não tem problema não. Que negócio é esse agora, irmão, que a gente quer mudar tudo? Que negócio é esse agora de não achar graça mais no maná? Todo dia é isso, pastor? Não, irmão, mas todo dia é isso mesmo. É todo dia Bíblia, é todo dia louvor, é todo dia oração. Ser crente é isso. Você está querendo o quê? Você está querendo que tire as cadeiras da igreja e põe um forró na igreja? Você está querendo que tire o altar da igreja e coloque um stand-up para contar piada no altar, igual algumas igrejas estão fazendo? Você está querendo que tire o profeta do altar e coloque um otário, um palhaço aqui para contar piada para você sorrir? Deus está dizendo assim: o maná é todo dia, o cardápio é o mesmo. Só que a sua saúde, a sua alma agradece por isso. Diga glória a Deus. A nossa geração está cometendo um pecado gravíssimo. Eu queria falar, mas eu estou querendo ser encorajado. Eu falo ou não falo? Falo ou não? Pastor, por que Aiô e Uzá, pastor Jorge, fizeram um carro novo para a arca? Aiô e Uzá eram sacerdotes e conheciam a lei. Os irmãos sabiam qual foi o maior pecado de Pilatos? Ele perguntou para o povo: o que eu farei de Jesus, o chamado Cristo? Para quem que ele perguntou? Ele deveria perguntar para Deus. O problema de Aiô e Uzá é que ele não quer agradar a Deus, ele quer agradar o povo. É por isso que pregar duro hoje é ofender. É por isso que qualquer coisa que a pessoa fala: não, igreja é lugar de ser amado, é lugar de igreja de ser abraçado. Ô saudade que eu tenho, irmão, da época que a borracha descia e o crente gritava: fala, Deus. Era Jesus espremendo e o crente gritando: fala, Senhor. Agora você está pregando, as pessoas levantam, as pessoas fecham a cara, come pouco, não deseja comer. Por quê, pastor? Porque a igreja é o único cardápio no mundo, é o único restaurante no mundo que não tem cardápio na mesa. Você chega no restaurante de Jesus e pede o cardápio para o garçom e ele diz assim: não tem. A ordem vem da cozinha. É ele que sabe o que vai ser hoje. É por isso que você não tem direito de escolher mensagem. Você não tem direito de escolher o que vai ouvir. Diga glória a Jesus. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Você lembra quando Deus falou para Moisés, lá em Êxodo 12? Ô Moisés, diga para o povo comer o cordeiro, mas comer tudo. Comer? Não, grita, comer? Aí Moisés: tudo, Deus. Tudo o quê? Deus, não é para comer tudo. Inclusive a cabeça, os pés e o bucho. Pastor, por que Deus mandou comer tudo? Porque ele, nos conhecendo, ele sabia que se ele não mandasse comer tudo, a gente só comia o filé. É por isso que você escolhe o versículo da Bíblia. É por isso que você tem uma caixinha de promessas, só pus o versículo falar só bem de você. É por isso que você só gosta de hino que massageia sua alma. É por isso que você só gosta de ouvir mensagem que vem de acordo com as suas necessidades. Para você se sentir nostálgico, para você se sentir emocionado. Não, mas com Deus não tem esse negócio não. Deus coloca o cordeiro na mesa e você diz: oh Deus, será que hoje vai ser um filé? E Deus não pergunta se você gosta de bucho não. Ele põe na mesa e diz: ou você come o bucho ou você não come nada. Porque a Bíblia não pode, você não pode escolher um evangelho da Bíblia, um livro da Bíblia, um salmo da Bíblia. A Bíblia é boa do Gênesis ao Apocalipse. Toda a escritura é divinamente inspirada. Levanta a tua mão e dê glórias ao nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: coma tudo. Tem dia que Deus manda um filezinho para a gente. Manda ou não manda? Mas tem dia que é cabeça. Tem dia que é buchada. Eu estou querendo falar, mas estou meio sem coragem. Fala ou não falo? Por que a nossa geração está tão viciada em palavra de autoajuda? Por que a maioria dos louvores não fala mais de Deus, fala da gente? Por que a maioria das mensagens, os pregadores covardes, que eu não sei nem se pode chamar de pregador, toda vez que assume o microfone faz promessa que Deus não fez, promete o que Deus não prometeu,
e fica passando mel na boca do povo. A Bíblia diz, ai daquele que diz a paz, quando a paz não existe. Eu sinto saudade, sabe de quê, irmão? Eu sinto saudade do pronto-socorro de 20 anos atrás. Que o menino chegava com um olho desse tamanho na UPA. Que nem UPA era naquela época, era posto de saúde mesmo. E o médico chegava, olhava, botava um negócio assim, um palito de picolé na boca do menino, apertava. Olhava tudo inflamado, dizia assim, entra aqui nessa salinha aqui que ele vai tomar uma bezetacil. O menino, irmão, via a morte na frente dele. E a mãe puxava ele se arrastando, os músculos contraindo, a lágrima descia quente no olho e ele gritando, mãe, mas vai doer mesmo, mas só que você vai sarar, vai doer, mas vai ser bom. Você está me entendendo, meu irmão? Levanta comigo as suas mãos aos céus, levanta bem alto, olha para o teu irmão e diga para ele assim, você ainda ouve mensagem da Bíblia? Ou você veio querendo comer um pedaço de carne? Diga para ele, porque tem maná do céu para nós aqui hoje, como tem todas as vigílias. Diga glórias a Deus. Sabe por que o Aiô e o Uzá fez um carro novo para a arca? Porque eles acharam que o método de Deus estava ultrapassado. O Aiô e o Uzá disseram, não, esse negócio de argola, isso a gente tira da arca. Se precisar a gente até tira. Colocaram os métodos de Deus como métodos ultrapassados. E eu vou perguntar de novo, Deus mandou levar a arca onde? Só quem lembra, onde Deus mandou levar a arca? E agora eles colocaram a arca onde? E aí, pastor Moisés Martins, eles colocam a arca dentro do carro e eles, está na Bíblia, eu chego lá, você tem que ter paciência. A Bíblia diz que eles põem a arca no carro e eles tocam os bois. O que eles fazem? E quem está levando a arca? O carro. Quem está puxando? Mas Deus falou assim que era para o crente levar onde? O problema do evangelho do carro novo é que o crente tira a responsabilidade do ombro, põe no carro, e o evangelho já não é mais carregado. É um evangelho empurrado. É um evangelho tocado. É por isso que todo mundo é gospel. É por isso que todo mundo é crente. É por isso que gente te dá parte do Senhor, você vai, meu Deus, eu não sabia que era crente, essa criatura era crente, não. É por isso que todo mundo, ser crente hoje ficou legal. Todo mundo hoje se declara cristão. E ai de você se fala outra coisa, você é preconceituoso. Você é religioso. Ai de você se falar alguma coisa, você é fariseu. Se você falar alguma coisa, você é um fariseu. Por quê? O evangelho do carro novo é o evangelho empurrado com a barriga. Evangelho sem cruz, sem calvário, sem renúncia, sem lágrima, sem peso, sem choro. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E os bois estão levando. E o culto? O culto acontecendo. 30 mil crentes no culto. Isso aqui é para a Bíblia te provar que tem culto que Deus não está. Tem culto que tem música. Tem culto que tem crente, mas não tem Deus. Os bois estão levando. Quando os bois chegam numa eira chamada Eira de Nacon, escute isso aqui. Os bois escorregaram. Quem escorregou? Eu tenho uma notícia aqui para quem leva Deus a sério. Pergunta para o teu irmão, você está levando a arca no ombro ou no carro? Diga para ele assim, se for no carro, espera para um escorregão. Quem leva o evangelho no carro pode preparar, porque uma hora vai ter queda. O boi vai escorregar na eira. Pastor, e quem está levando no ombro? Quem está levando no ombro, o diabo pode jogar uma casca de banana debaixo do pé dele. Quem está levando Deus a sério, o diabo pode fazer um laço debaixo do pé dele. Pode fazer uma arapuca no caminho dele. Se ele está fazendo dentro dos métodos de Deus, nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chegará na sua tenda. Levanta comigo as duas mãos ao céu, só quem leva a Deus a sério. Isso, segure as duas mãos levantadas ao céu, que eu vou falar, o carro está pegando, irmão. Tenha paciência, levante as duas mãos aos céus, bem alto. Eu estou falando com alguns crentes aqui que ainda levam o evangelho a sério,
que ainda leva o céu a sério, que ainda leva a palavra a sério, que ainda leva o ministério a sério, que ainda leva a igreja a sério. Deus está te fazendo uma promessa aqui. Deus está dizendo: você é homem, você é feito de carne e osso, mas porque você está fazendo do jeito que eu mandei, carregando no ombro, eu não vou permitir você escorregar na eira. Se Satanás armar um laço, eu corto o laço e você escapa como um pássaro. Se ele fizer uma cova, eu cubro a cova para você passar ileso. Quem pode levantar a mão porque tem livramento de Deus na madrugada? Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus porque o laço que o diabo armou para te pegar vai ser cortado? A arapuca que ele fez para te pegar, Deus vai quebrar ela. A armação que ele fez para destruir teu ministério não vai dar certo. Demicova séria. Levanta a mão para dar glória a Deus quem acredita em livramento. Pegue a mão de alguém que está do teu lado e tem um laço sendo cortado nesta madrugada. Tem alguém levando a arca no ombro aí?